Boa tarde, meus amigos aqui que nos ouvem e nos assistem, mais um Fenacom Talks. E, de forma assim gostosa, novamente estaremos com o Guilherme Stubb aqui, que é o CEO da Iscente Jus, para falar alguns detalhes importantes das nossas eleições. Então, a gente vai falar um pouquinho de segurança dessas transações, da plataforma que eles trazem, né? A questão do certificado digital, nas prestações de contas das contas eleitorais. Então, Guilherme, obrigado novamente. Você é uma pessoa especial que sempre nos atende aí. Eu acho que é gostoso conversar com você, porque tem muito conhecimento e os nossos amigos aqui estão ansiosos para ouvi-lo, né? Como é que estão as coisas aí? Como é que está essa corrida sua aí, nessa anti-véspera de eleição? Como é que estão todas essas coisas? E o que a gente pode fazer com o certificado digital na prestação de contas? Me diga a importância disso. Sérgio, primeiro te agradecer mais uma vez a gentileza de sempre. É sempre um prazer estar aqui na companhia da Fenacom. Esse programa que tem uma audiência tão legal, então deixo já minhas saudações. E, de fato, né, essa época é uma época bastante agitada, né? Para quem opera o mercado eleitoral, essa é a época das negociações, dos fechamentos dos contratos. Agora, só nos últimos 30 dias, nós já visitamos 22 capitais, então estou falando, e vou até pedir desculpa para a audiência, hoje um ambiente um pouquinho mais barulhento, que estou aguardando um voo para Recife. Então, aos colegas aí do Pernambuco, estaremos juntos essa semana. E certificado digital sempre foi um assunto, sempre eu acho que é muito tempo, mas desde que eu venho coordenando o trabalho em eleições, nunca teve um papel tão protagonista, mesmo com todos os benefícios que tem. Só que o número crescente de fraudes documentais, de fraudes fiscais em eleições, principalmente dessas últimas 3 eleições, vem chamando bastante a nossa atenção, e até nós temos sido muito pioneiros nesse uso, e temos investido bastante, inclusive, em certificação digital, muito em função disso. Eu vou comer, Sérgio, a gente tem usos dos mais óbvios, né, para quem já utiliza certificado digital, né, principalmente na assinatura de documentos eletrônicos, até porque, né, a gente tem 2 caminhos. A Justiça Eleitoral hoje, o processo de prestação de contas é todo digital. Então já é concebível, se o processo de prestar informações já é digital, é plenamente concebível que esses documentos não sejam digitalizados, mas que eles nasçam e permaneçam eletrônicos, né? Perfeito. Contratos principalmente. Então, um dos primeiros usos que a gente vem utilizando principalmente em grandes clientes é na assinatura da documentação financeira de campanha. Relatórios de reembolso, contratos de serviço, recibos, termos de doação estimável, ou seja, todos aqueles documentos, né, financeiros que a campanha produz, a gente já tem trabalhado, principalmente nesses clientes maiores, clientes mais sensíveis, com o uso de certificado digital. Nessa eleição, a gente está se preparando, inclusive, para expandir muito isso, em função da dispersão geográfica das campanhas. Porque você pensar, por exemplo, hoje numa campanha no Mato Grosso, que é quase um estado continental, né? Um estado que você leva, quem sabe, mais de meio-dia para chegar de um extremo ao outro, até mais que isso, a depender da região que se vai. Muitas campanhas, inclusive, utilizam avião para poder dar conta de atender toda a área geográfica do estado. Minas Gerais é um outro exemplo de um estado muito grande. Então, principalmente pela dispersão geográfica também, a gente deve intensificar bastante esse ano o uso de certificados digitais para assinatura de documentos, principalmente por parte do candidato. Mas não será o único uso, né? A gente tem, além desta preocupação, a gente também tem uma preocupação, Sérgio, muito grande com as fraudes fiscais, né, nas campanhas. Então, esse é um tema, não é só uma melhoria de processo. Aqui a gente tem um risco para os candidatos muito grande.
Você diz na emissão da nota fiscal eletrônica e coisa que vale, é isso? Nessa linha? Né? Portanto, não tem a dúvida, né? Exatamente, Existe a exatamente. obrigatoriedade ou não? Ou não é obrigatório ainda que se faça com certificação esse processo? Não é obrigatório. Não, não. Não, ainda não é Não é, né? obrigatório, né? Nem a prestação de contas eleitoral, nem a própria DIRF das eleições, que vai ser entregue lá em janeiro do ano que vem. Os dois demonstrativos ainda não têm assinatura obrigatória, né? A gente ainda consegue fazê-los sem certificado digital, mas principalmente na questão das notas eletrônicas que tu comentaste, Sérgio, de fato, a gente ainda tem um desafio da LGPD muito grande, né, nas campanhas. É um tema que tem se debatido muito, porque a gente tem um conflito de interesse social. De um lado, você tem as questões de LGPD e os dados dos candidatos extremamente expostos, né? O próprio registro de candidaturas, a declaração de bens e, não obstante, a própria prestação de contas, né? Porque existe aquele, do outro lado, o desejo da população de conhecer, né? Uma conta bancária de candidato sequer tem sigilo fiscal, não tem sigilo bancário, né? Então existe esse antagonismo entre os candidatos com dados sensíveis superexpostos e, de outro lado, a comunidade, a população que anseia por cada vez mais transparência. Hoje, a rigor, nada impediria de eu e você entrarmos no site da Justiça Eleitoral, buscarmos todos os dados da campanha de qualquer candidato e irmos num comércio e dizermos que estamos a serviço daquele candidato e que gostaríamos de contratar um gasto para a campanha. Principalmente se formos lá pagar à vista, pagar com o nosso dinheiro. Qual é o comerciante que vai se recusar a emitir uma nota fiscal? Deveria, mas na prática é muito difícil. Estou ali, ele na boa fé, estou ali com dinheiro dizendo, olha, está aqui todos os dados da campanha, preciso que faça uma nota nisso, porque esse gasto é em favor do meu candidato. O que impede a gente de fazer isso de má fé? De fazer para prejudicar um candidato adversário? De fazer um gasto fictício na campanha de alguém que nem vai saber disso, vai chegar lá na frente, no processo, na fase de análise da prestação de contas, e vai brotar lá na circularização das notas um gasto que ninguém da campanha nem sabe o que é. Como é que vou prestar contas daquilo que não sei, não autorizei, já não tenho prazo para ir lá cancelar o documento fiscal, provavelmente? O que mais, além de uma ocorrência policial, eu, candidato, poderia fazer para tentar dizer que não fui eu? Isso, hein? Puxa. É muito complexo. E nesse ponto que o certificado salva a vida, porque com o certificado digital, a gente consegue acessar as fazendas estaduais e fazer o monitoramento. E mesmo, né, como são campanhas que operam em cidades, normalmente em cidades de médio e grande porte, muitas empresas de fornecimento de XMLs, né, já conseguem fornecer também o XML das notas de serviço. Então, o certificado digital, nesse ponto, ele é quase que uma salvaguarda, ele é quase que um seguro, ele é um alarme. Eu acho que a melhor definição é essa, ele é um alarme, porque se aparecer alguma operação que não é reconhecida pela campanha, a campanha consegue agir imediatamente. Consegue imediatamente dizer, fornecedor, cancela a nota porque não é nossa. Quem teve aí não é com a nossa, sabe? É muito diferente do que 60, 90 dias. Pior, prestações de contas de candidatos não eleitos que vão ser analisadas daqui 2, 3 anos. Pois Como é. a gente está tendo agora. Sérgio, eu Fato. tenho prestações de contas de 2018 que estavam sendo analisadas ainda há um mês atrás. Analisadas, não julgadas. Como é que agora você vai tentar provar que aquele gasto lá na tua região, com uma coisa que é familiar a uma campanha eleitoral, não é teu? As pessoas já se despertam. Gente, a vida fluiu 4 anos depois. Quem foi, quem lembra
Então, a gente precisa agir com muita energia, e não só isso, a gente está falando de gastos fraudulentos, a gente está falando de má fé, mas a gente também pode ter equívocos, né? Não é incomum o fornecedor emitir nota de duplicidade, Também, emitir né? duas Também. notas, às vezes, para o mesmo. Então, a gente precisa. O posto de combustível dá muito problema, porque ele vai lá e emite uma nota quando você faz o pagamento adiantado, depois emite notas conforme os abastecimentos. Então, o certificado digital é um alarme para Perfeito. possíveis fraudes ou possíveis problemas nas campanhas. Mas isso é maravilhoso. Você deu um testemunho aí, evidentemente, espetacular, né? E interessante, né? Não é obrigatório, na minha opinião, deveria ser, né? Já. Porque o certificado digital não é uma coisa nova, né? Temos há 20 anos o certificado digital no mercado. Não é uma coisa que nasceu ontem, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante ressaltar que você e a sua plataforma estão preparados para isso. A sua plataforma está preparada justamente para dar esse atendimento diferenciado ao candidato, ao partido, enfim, né? Quem vier a ser Não, cliente da e sua plataforma, né? Que é muito importante. Esse cuidado que você está tendo é maravilhoso, quer dizer, uma garantia para o candidato, uma garantia para o partido e para vocês que estão prestando esse serviço, né? Com muita qualidade, né? Acho que é importante ressaltar isso. Sérgio, não faz sentido não usar. Vamos lá, sejamos brancos e francos. Um certificado digital A1, o custo que tem é uma besteira, É verdade. de tão barato que é. E o problema das campanhas é que, se acontecer o exemplo que eu acabei de ilustrar, seja por má fé ou mesmo por um equívoco, como é que isso vai ser considerado na análise das contas desse candidato? Vai ser considerado caixa 2. Apareceu uma despesa que foi paga por algum lugar que não foi pela conta bancária de campanha. Então, esse é o teor de gravidade. A penalização para isso, no mínimo, é 100% de multa sobre o valor. E daí você Absurdo, pega ali né? uma nota de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, sei lá quantos mil, para poupar, para economizar R$ 200 no certificado digital. Não faz sentido nenhum. Então, Pode. mas enfim, né, a gente sabe que a realidade das campanhas eleitorais, a maior parte das campanhas são campanhas realmente que tem uma movimentação muito baixa, né, e tem ali suas 2, 3, 5, 10 notas fiscais, e quem sabe os candidatos, né, por ter um potencial de dano um pouco menor, ainda não se sensibilizem, o que mesmo assim eu acho que é um equívoco. É, Mas campanhas de médio e grande porte não faz nenhum sentido não utilizar. Claro que, como tu disse, as contabilidades precisam estar preparadas para isso. A maior parte das contabilidades utiliza para fazer a prestação de contas o sistema da Justiça Eleitoral. Nós também utilizamos ele, mas só para fazer a transmissão dos dados, porque a execução, a elaboração, o controle financeiro da campanha, a gente faz no nosso sistema e integra depois com o sistema da Justiça Eleitoral, justamente para trazer facilidades como essas, né, de a gente poder fazer uma atuação preventiva e de fato, assim, esses são os detalhes que a vivência ensina. Esses são aqueles detalhes que diferenciam o preço de X e o preço de algumas vezes X. São aquelas coisas que que o meu penteado e o teu é que ensinam, é verdade. né? Então, É por aí então mesmo, sem assim, dúvida. Uhum. não tem outro jeito. A gente só aprende É, na vida de dois jeitos, ou é pelo amor ou pela dor. exatamente. Então, Mas é o interessante, amor é melhor. eu acho que talvez o candidato, né, ou quem está se candidatando, né, muitas vezes ele não tem muita noção, tal, né, ele está preocupado com outras coisas, né? Está preocupado com o público dele, quem ele vai conseguir atingir, quer dizer, ele não está olhando esse aspecto, né? Essa acho que é uma certeza que a grande maioria não tem essa visão. Evidente, como você bem disse, as grandes campanhas já é uma outra estrutura, né? Já é uma outra visão, né? Agora, então, por isso a importância de levar esse recado para quem está nos ouvindo aí, né?
porque, de fato, a certificação tem um papel importantíssimo na vida de todos nós, né? E ela traz, quer dizer, um diferencial muito grande pela segurança e a proteção que ele dá, até na transmissão, na guarda desses documentos, né? Então, com criptografia, enfim, toda essa questão, que é uma forma forte de guarda, de autenticação e de saber quem estão nas pontas realmente se conversando, né? Isso é outro aspecto importante que o certificado também te dá essa garantia, essa cobertura. E que isso faz toda a diferença, não tem dúvida nenhuma. E você, né, obviamente, uma pessoa de visão, está preparadíssimo para poder atender com essa qualidade que faz toda a diferença, sim, né, a todos, né, especialmente nesse caso, de uma coisa tão sensível que é uma campanha eleitoral. Né? A gente precisa pensar esse critério. Né? Na verdade, é engraçado que a gente está fora desse mercado, eles não têm muita noção como é que isso funciona, evidente, né? Mas se deu um exemplo com muita clareza, muita tranquilidade, acho que, obviamente, todo mundo aqui entendeu, né? E isso deve acontecer, né? Infelizmente deve acontecer, né? Então, se a pessoa não estiver preparada... Nós já tivemos. Questões, né? Nós já tivemos Imagino. casos, Sérgio. Nós já tivemos casos que a gente... E por isso que eu digo por isso que eu brinquei que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Eu aprendi pela dor. Porque a gente só foi perceber, né? Nós tivemos 2 casos, um caso de um senador eleito e um caso de um deputado estadual, um deputado federal eleito e um dos mais votados do estado, que um determinado fornecedor, na pré-campanha, foi oferecer um serviço para a campanha não quis comprar, achou que não precisava. O que ele fez? Esperou sair o CNPJ dos 2 candidatos, foi lá e fez uma nota. Fez uma nota, era um serviço, não era um bem tangível, e chegou lá 2, 3 meses depois da campanha, quando foram para julgamentos as contas, e daí diz, poxa, mas quem contratou, quem autorizou, quem não autorizou, consumiu o serviço ou não consumiu, fica naquela. Então, foi uma situação bem delicada. Então, nós aprendemos pela dor. E digo mais, esse assunto ele está ganhando tanta evidência, Sérgio, que inclusive eu vou fazer uma fala muito semelhante como a que a gente está fazendo hoje no Certiforum, que é daqui uns dias, né? Salvo engano, o meu painel está para o dia 26, justamente sobre esse uso da certificação na prevenção esse case, né? Da utilização de certificação na prevenção de fraudes em campanhas, porque também é um tema muito sensível, né? O próprio TSE já vem utilizando largamente assinaturas eletrônicas e é um entusiasta disso, inclusive, na criação de partidos políticos. Esse tema veio à tona, veio à voga naquela tentativa de criação do Aliança pelo Brasil, que começou a se questionar a veracidade de assinaturas físicas, onde a justiça disse, olha, com certificado digital nós não vamos questionar ninguém. Então, de fato, assim, tem um papel importante, vai ter um papel cada vez mais significativo, e para mim o melhor aliado é o custo, porque o custo, o baixo custo, não justifica a ausência, né? Ele é um investimento barato que se paga e nós pretendemos expandir muito o uso este ano e quiçá na eleição de 24 a gente já ter 100% de adesão da nossa clientela, né? Inclusive campanhas pequenas, né? Então nós estamos trabalhando porque tu também comentou um ponto importante antes. O candidato, quando ele se lança uma candidatura, ele não se lança porque ele quer passar pela maravilhosa experiência de fazer uma prestação de contas. Ele se lança ao cargo porque ele quer exercer a função, né? E essas são aquelas coisas que ele nem sabe que não sabe. Alguém precisa vir dizer para ele, olha, tu também tem que cuidar desse tipo de coisa. Porque senão ele nem sabe que tinha que saber aquilo ali. Ele foi ser candidato e foi lá porque sabe que precisa pedir voto.
Então essas coisas a gente precisa ir trabalhando, a gente precisa trabalhando a cultura, precisa ir trazendo esse grau de consciência, né? Então, estamos trabalhando duro nisso, espero que, e da nossa parte, dou meu testemunho, né? Vai ser importante para os colegas que estiverem assistindo essa edição do Fenacom Talks e que desejam trabalhar com campanha eleitoral, coloquem esse tema lá no calendário de atendimento dos seus clientes, que assim que sair o CNPJ, providenciem certificação digital, porque vai ser muito importante, especialmente para cuidar, né, naquilo que a gente pode realmente agregar valor. E isso é o que nos diferencia. É o que faz com que a gente tenha condições de não ser commodity, porque principalmente nesse nicho o contador não é tudo igual. É verdade. Você tem toda a razão. E isso faz toda a diferença, não é, Guilherme? Eu acho que é bem por aí mesmo, né? Agora, você acredita que em algum momento o TSE vai obrigar todas essas campanhas, de determinado momento para frente, seja obrigatório que se faça essas prestações aí, enfim, se tem a certificação digital dentro desses processos? Você acha que cabe isso? Muita pretensão, ou você acha que existe a possibilidade de? Olha, Sérgio, é uma bela pergunta, sabe? O TSE, se o quisesse, poderia, porque isso não careceria de estar na lei das eleições, né, ou no Código Eleitoral, para que exigido fosse, né? Porque é um assunto que poderia ser muito bem regulamentado em resoluções de prestação de contas. Não vejo uma tendência para isso, pelo menos não por enquanto, né? A gente tem muito mais difundido o uso, né, pela segurança do que pela obrigatoriedade. Eu não vejo nenhum sinal, pelo menos não a curto prazo, para isso, honestamente. Apesar de achar que a qualidade é indiscutível, né? Mas não vejo uma sinalização clara, pelo menos não a curto prazo. É uma pena, né? Porque, de fato, o custo disso, para qualquer campanha, até pequenininha, cá É, entre nós, né? besteira. E se gasta R$ 200 de certificado, sei lá quantas, né? É um valor tão ínfimo para qualquer campanha. Qualquer campanha. É Sim. nada. Tá certo? E traz uma garantia, uma segurança tão absurdamente maior, né, ao candidato, a todos que estão envolvidos no projeto dele, né? Que até a empresa, como é o seu caso, e outras empresas contábeis que fazem, ela também fica mais confortável, evidente, porque é o que você falou, né? Não vai aprender na dor, vai aprender com outro critério, mais técnico, mostrando com clareza, na verdade, quem que está operando com aquela campanha, etc. e tal, porque ele tem essas informações com muita clareza, né? Especialmente as fiscais, né? Ele sabe que foi emitido contra aquele CNPJ, clareza. A gente tem isso hoje. E dá para cruzar e falar, bom, isso aqui, para lá, não foi comprado aqui, não. Você pode denegar aquilo lá, É, correto? Então, é uma situação eu, mais criteriosa, né? Muito melhor. Né? Sérgio, eu vejo que assim tem algumas obrigatoriedades que o governo vem impondo ao longo dos tempos, né? Principalmente para iniciativa privada. E tem um exemplo que eu gosto de utilizar muito nas minhas falas nesse sentido, quando a gente fala de melhoria de processo, que é o advento da nota fiscal eletrônica. Podem falar o que quiser, tá? Que a educação colaborou, que o contexto colaborou, que a tecnologia colaborou, mas não teve nada nesse país que colaborou mais para o avanço da gestão empresarial, pelo menos do controle financeiro empresarial, do que uma coisa chamada nota fiscal eletrônica. Eu me criei em escritório de contabilidade, eu comecei no ano 2000. No ano 2000,
Nossa empresa, nosso pequeno escritório contábil familiar na época, atendia clientes de pequeno porte, né? Microempresas na sua grande maioria. Eu contava nos dedos de uma mão a quantidade de empresas que tinha lá um controle de estoque informatizado, que tivesse um controle de contas a receber e contas a pagar informatizado. Hoje, olha, arriscaria o palpite de que não temos naquela nossa mesma empresa contábil, não participo dela mais, mas enfim, né, ainda estou lá no Capital Social e dou uns pitacos, às vezes mais como curioso, mas acho que não temos na carteira empresa que não tenha alguma forma de controle ou pelo menos um meio de receber cartão de crédito e Pix. E tudo isso se deu por causa da nota eletrônica. Porque quando a nota eletrônica veio, precisava ter computador para fazer, precisava ter um sisteminha para fazer, nem que fosse só para fazer a nota. Só que com isso a pessoa já foi se empolgando, já foi vendo que não era um bicho de sete cabeças, já que tinha que fazer mesmo, já aproveitou e fez um pouco melhor. Nada nesse país colaborou tanto para a informatização da gestão empresarial do que uma coisa besta, simples, como uma nota fiscal eletrônica, que não foi pensada para essa finalidade, mas foi um colateral importante. E daqui a pouco uma obrigatoriedade de um certificado digital para transmissão da prestação de contas possa, já que tem que ter, possa trazer outros ganhos colaterais ou outros ganhos marginais, né? Porque uma coisa puxa a outra. Acho que quem sabe pudesse ser mais um bom exemplo. Guilherme, como todo programa gostoso que a gente faz, infelizmente isso aqui está acabando. É gostoso falar com você. Você tem que pegar o seu avião e a gente está já no final do programa. Que pena. Então, por favor, das suas últimas considerações, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, por favor. Sérgio, mais uma vez, quero te agradecer a gentileza, agradecer a empatia de sempre. Vocês sabem que a Fenacom tem na Rede Centijus um parceiro de primeiríssima hora, porque a gente se sente assim, né? A gente realmente se sente em casa, na casa dos empresários, né, da contabilidade. Então, é um prazer sempre estar aqui com essa audiência tão distinta também. E a gente sabe que é uma audiência que acompanha, porque recebi inúmeros feedbacks da nossa última, daquela outra edição sobre o mercado eleitoral. E a gente está aqui à disposição. Contem sempre com a gente, né? Contem sempre com estes amigos sulistas. Deixo o meu abraço a ti e em teu nome a toda a equipe. E um abraço para essa audiência tão querida e espero que estejamos juntos em breve. Bom, Guilherme, você é uma pessoa muito gentil, eu gosto muito de conversar com você, aprendo muito com as palavras, com o que você fala. E tenho certeza aqui que o nosso espectador aqui, nosso ouvinte também, né? Que também temos, isso vira um podcast, tem gente que só escuta o que a gente está falando, e eu tenho certeza absoluta que eles estão gostando bastante do que eles estão ouvindo e está sendo assistido. Então, obrigado novamente, Guilherme, grande prazer sempre estar com você, e a vocês, meus amigos, forte abraço, obrigado mais uma vez pela audiência, e até semana que vem, se Deus quiser.